30 dias para tornar-se uma mulher de oração, da autora Stormy O'Martin, da editora Mundo Cristão. Capítulo 2. Receba tudo que a morte de Jesus lhe proporciona. Sem Jesus, estamos mortas. Isso é verdade em muitos sentidos, porque sem Jesus estamos separadas de Deus. Precisamos da ressurreição de Jesus em nós para sermos justificadas diante do Senhor e vivermos com Ele depois da morte. No entanto, Jesus não só nos dá vida por toda a eternidade, isso já seria motivo suficiente para aceitá-lo. Ele também nos dá mais vida nesta vida, pois ressuscita as áreas mortas da nossa existência terrena, de diversas maneiras. Quando tinha por volta dos 20 anos, comecei a trabalhar na televisão. Depois de terminar o terceiro ano da faculdade, eu tinha voltado de uma turnê pelos Estados Unidos com um conjunto musical famoso e fiz ponta como cantora, dançarina e atriz em programas de TV, populares na época, de música e variedades. Foi por meio das pessoas que conheci nesses programas que entrei no mundo do álcool e das drogas. Nem eu, nem elas usávamos drogas ou bebíamos enquanto estávamos trabalhando. Éramos profissionais demais para fazer algo tão irresponsável. Aqueles empregos eram cobiçados e ninguém os colocaria em risco por uma estupidez dessas. Mas nas festas particulares e nos eventos sociais sempre havia álcool e drogas com fartura. E não estavam à venda, devo acrescentar. Pelo menos nunca gastei um centavo por nada do que consumi. No entanto, descobri que as drogas e o álcool proporcionavam apenas um alívio temporário para o vazio emocional que sentia todos os dias de minha vida. Eu precisava de algo permanente. Queria me aproximar de Deus, porque achava que só Ele teria poder para me tirar do abismo em que eu vivia. Ou melhor, em que parecia. Então, experimentei todas as religiões que consegui encontrar, com exceção da fé cristã. O cristianismo que eu conhecera, em grande parte por intermédio de minha mãe, parecia se encaixar em algum ponto entre o tédio e a maluquice. Embora achasse que toda essa coisa de ser cristão fosse uma ótima ideia, não via nenhum poder na religião. Além disso, acreditava que precisaria deixar de lado todo o intelecto para crer nas doutrinas dos cristãos. E nas poucas vezes que havia ido à igreja, não me sentia mais perto de Deus, nem percebera mudança nenhuma em mim ou em minha vida. Portanto, o cristianismo não era uma opção para mim. Em minha busca por Deus e por uma saída para os sentimentos de rejeição, mágoa, tristeza, medo, depressão, ansiedade e pensamentos suicidas, entrei de cabeça em uma série de religiões orientais. O Deus pregado em todas elas me parecia frio e distante, a menos, é claro, que se fizesse as coisas que os livros e os líderes da religião sugeriam a fim de se transportar para mais perto de Deus. Essas listas de afazeres religiosos eram impossíveis, eu simplesmente nunca funcionavam. Pelo menos não funcionavam para mim. A cada decepção perdia mais a esperança de um dia conseguir encontrar refúgio em Deus. Mergulhei no ocultismo também. Mergulhei fundo. Essa tentativa acabou sendo a mais estranha de todas. Com certeza eu estava tendo um tipo de experiência espiritual, mas ela estava literalmente me matando de susto. Olhando para trás, hoje reconheço que os seres espirituais com quem me comuniquei, sem dúvida, não provinham do Senhor. Por fim, cheguei ao limite e comecei a pensar que o suicídio era a única forma de acabar com a dor. Tinha pensamentos suicidas persistentes.
Não que eu desejasse morrer, só não queria viver daquela maneira. E não conseguia encontrar nenhum caminho que mudasse a mim ou as circunstâncias. Sentia que havia tentado tudo o que conhecia para achar uma saída para aquela infelicidade e nada funcionara. Naquela época, uma amiga e colega de trabalho, cristã, Terry, me convidou para conhecer o pastor dela. Fui porque percebia nela uma qualidade que admirava de verdade. Ela tinha algo que fazia a vida dela dar certo, e o que quer que aquilo fosse me atraía. Para encurtar as coisas, o pastor me levou a aceitar Jesus. Nunca havia sonhado em fazer algo tão maluco, mas conforme o tempo demonstrou, foi a melhor decisão que tomei na minha vida. Imediatamente as coisas começaram a mudar. Senti a esperança pela primeira vez na vida. Esperança de um futuro, esperança de um propósito para a vida inteira. Esperança de libertação da dor, da depressão, do medo e da ansiedade. Sentimentos que eu começara a acreditar que estariam sempre presentes na minha vida. Descobri que, embora não houvesse jeito de eu mudar em mim mesma e as circunstâncias, Deus era capaz de mudar tudo. Isso porque agora eu tinha um relacionamento com Ele por meio de Jesus, seu Filho, que pagara o preço por minha liberdade. Por haver escolhido ter humildade e fé em Jesus, preservei o canal pelo qual as bênçãos de Deus poderiam fluir. Mas esse foi apenas o início do aprendizado de tudo o que Jesus fez por mim. Aceitar Jesus é só o começo. Não é suficiente apenas aceitar Jesus. É preciso também se lembrar todos os dias de tudo o que Ele fez por você e admitir isso. O reconhecimento de Jesus como Filho de Deus e seu Salvador lhe proporciona salvação eterna. Quando morrer, você passará a eternidade com o Salvador. Se isso fosse tudo, já seria maravilhoso o bastante. No entanto, Jesus realizou muito mais. É necessário compreender com nitidez toda a amplitude do que Cristo conquistou na cruz e logo do que fez por você. Entenda verdadeiramente as várias maneiras pelas quais Ele a salvou. Por exemplo, talvez você saiba que Ele a livrou da morte e do inferno, mas sabe e crê de todo o coração que Ele também a salvou da enfermidade, da tormenta, da depressão, da falta de esperança, da ansiedade e do medo? Jesus a salvou para estar com Deus eternamente e servir aos propósitos dele em tudo aquilo que faz. Cristo a salvou das consequências de viver longe do Senhor e de seus caminhos. A Bíblia se refere a Jesus como aquele que se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tiago 2,14. Cristo a purifica como uma filha especial para que você faça coisas boas para Ele. O conhecimento e a percepção de que Ele a ama e a tornarão mais desejosa de fazer o que agrada a Deus. Por causa de Jesus em você, é de importância vital entender tudo que você tem em Jesus, porque do contrário não poderá receber essas coisas de maneira plena. Quando as circunstâncias da vida a desafiarem ou quando o inimigo tentar destruí-la com mentiras, você precisa conhecer a autoridade que tem no nome de Jesus. A seguir, há uma lista de dádivas que você recebeu por causa das obras de Jesus. Por causa de Jesus, você pode se livrar completamente da culpa. Todas nós sentimos culpa. Quer nos sintamos culpados por coisas que sabemos ter feito de errado, quer nos arrependamos daquilo que deveríamos ter feito melhor. Nossos ombros não foram feitos para carregar culpa. Ela nos faz sentir pesadas e nos esmaga.
Muitas de nós temos o anseio de remodelar algumas coisas na vida. Minha lista é longa. Pensamos, se eu tivesse feito aquilo, ou se eu não tivesse feito isso, então aquilo não teria acontecido. Se não for controlada, a culpa que sentimos sobre as coisas das quais nos arrependemos nos destruirá. E até que alguém invente uma máquina do tempo que funcione, não há nada que possamos fazer para mudar tudo aquilo que aconteceu. Podemos nos recusar a pensar a esse respeito, mas a culpa vem à tona em algum momento de qualquer maneira. Ela nos deixa doente, infeliz, nervosas, reprimidas, deprimidas. Quando, porém, aceitamos Jesus, somos completamente purificadas do nosso passado. Isso quer dizer que todos os erros ou transgressões das regras, dos caminhos e das leis de Deus são perdoados. Nossa ficha fica limpa. Mais uma vez, você pode estar pensando, eu já sei disso tudo. No entanto, é preciso estar convicta, sem dúvida alguma, de que isso é verdade, em especial quando o inimigo tentar acusá-la ferozmente de coisas que aconteceram no seu passado. A Bíblia afirma, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Perceba que no texto está escrito, não há condenação, ou seja, condenação nenhuma. Não está escrito, não há muita condenação, nem se você está em Cristo Jesus, sua condenação é bem pequena. Antes, ele afirma que não há condenação. Ao aceitar Jesus, ele retira a condenação de todos os pecados e erros do seu passado, libertando-a de toda a culpa. Se você continua a se sentir culpada pelas mesmas coisas depois, ainda não recebeu tudo aquilo que a morte de Jesus tem a intenção de lhe proporcionar. Se você aceitou o Senhor e ainda se sente culpada quanto ao passado, leve isso a Deus e diga, Senhor, ainda sinto uma culpa imensa em relação ao que aconteceu no passado. Ajude-me a viver em teu pleno perdão e a conseguir me perdoar. Tira de mim esses sentimentos de culpa. Ele ouve essa oração e tira a culpa de você, porque Jesus já pagou o preço para que isso acontecesse. Se fizermos algo errado depois de aceitar Jesus, ele nos oferece uma saída da condenação por meio da confissão do erro e do arrependimento. Arrepender-se significa decidir se afastar do erro e nunca mais voltar a cometê-lo. É importante saber que o inimigo sempre nos fará sentir condenação por nossos erros. O Senhor, em contrapartida, nos leva à convicção do erro. Há uma grande diferença entre as duas atitudes. A condenação leva à paralisia e à morte. A convicção leva ao arrependimento, à confissão, ao perdão e à vida. Muitas vezes, continuamos a viver em condenação. A culpa nos suga a vida e não devemos permitir que isso aconteça. Precisamos reconhecer que a condenação é um dos meios usados pelo inimigo para tentar nos separar de Deus. A barreira de separação, porém, não vem do Senhor. Nós mesmas a colocamos. Quando nos sentimos culpadas por algo, nos escondemos de Deus. Não queremos estar diante dele. Por isso não oramos com frequência ou a eficácia necessária. A única maneira de cessar esse ciclo é limpar nossa ficha por meio da confissão e do arrependimento. Por causa de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você. Ao aceitar Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. O poder de Deus flui por meio do Espírito Santo e você tem acesso a esse poder, porque ele reside no seu interior. Por causa de Jesus, a vida eterna ao lado dele está garantida. Quando Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, ele derrotou o poder da morte sobre você. Ao aceitá-lo, você também recebe a vida,
ressurreta dele em sua existência. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Deus promete ressuscitá-la quando você morrer, e a habitação do Espírito Santo em seu interior é a garantia de que ele cumprirá essa promessa. Além disso, você tem acesso ao poder de ressurreição sempre que enfrentar a morte no dia a dia, em seus relacionamentos, em sua saúde, na finança, no trabalho, em seus sonhos ou nas suas habilidades. Além de Deus ter o poder para ressuscitar um corpo morto, Ele é capaz de ressuscitar qualquer área morta da sua vida. Ele é o único que pode lhe conceder vida antes e depois da morte. Por causa de Jesus, a sua herança é a mesma que ele recebe. Quando aceita Jesus, você se torna filha de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos 8,17. Ser co-herdeira com Cristo significa que tudo aquilo que o Pai deu ao Filho, Ele também lhe dará. Por causa de Jesus, você pode ver o reino de Deus. Não podemos ver nada na perspectiva de Deus sem acertar Jesus. Podemos acreditar de todo o coração que somos iluminadas, mas sem aceitar Jesus e receber o Espírito Santo de Deus, somos cegas espirituais. Assim que o Espírito Santo habita em nós, adquirimos a capacidade de ter o discernimento divino. Jesus declarou: digo-lhes a verdade. João 3,3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nem mesmo todo o intelecto do mundo lhe permitirá ver o Senhor e o seu reino. Por causa de Jesus, você pode ir além de suas limitações. Jesus a capacita a fazer aquilo que não conseguiria realizar sem ele. Cristo disse: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15,5. Ele não ajuda você a simplesmente sobreviver. Deus a capacita a se libertar das coisas que a impedem de ser tudo aquilo que Ele planejou. Por causa de Jesus, você tem esperança de cura. Jesus é quem cura. Ele não se apresentaria para curá-la se não soubesse o que necessita ser curado. Esse é um aspecto tão importante do que Jesus faz que dediquei um capítulo inteiro a isso no livro, lá no capítulo 21. Por causa de Jesus, você pode desfrutar mais plenitude de vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10,10. É importante frisar que ter plenitude não significa ser rica, famosa e cheia de realizações. Significa que Cristo nos dá mais do que precisamos. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Por causa de Jesus, você se torna uma nova pessoa. Todas nós precisamos de uma segunda chance, de um novo começo. Pode deixar o passado para trás e se tornar uma nova pessoa. É um dom miraculoso. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Quando você aceita Jesus, está destinada a se tornar mais semelhante a Ele. Romanos 8,29. Como ter certeza de que eu aceitei Jesus? O relacionamento com Deus é o alicerce sobre o qual você pode construir uma vida de liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro. Ele começa quando você aceita Jesus e seu relacionamento com Deus se estabelece com firmeza. Pedro disse acerca de Cristo:
Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Jesus nos dá a salvação porque temos fé nele, não por causa das coisas boas que fazemos. Ele morreu por nós porque somos pecadoras, não porque somos perfeitas. Portanto, podemos nos achegar a ele da maneira que estamos. Ele deseja que nos aproximemos com humildade, cientes de que ele fez tudo e de que não fizemos nada para merecer a salvação. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. Você aceita Jesus porque Deus Pai a está atraindo para si. Jesus declarou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6:44. Aceitar Jesus não é algo que acontece por acaso, num dia feliz. Não é um acidente. Se você deseja aceitar Jesus, dê estes 4 passos simples. Primeiro, creia que Jesus é quem ele afirmou ser. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Diga: Jesus, creio que tu és o Filho de Deus, como disseste ser. Segundo, declare que Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9. Diga: Jesus, creio que deste tua vida na cruz e que ressuscitaste dos mortos a fim de viver eternamente, para que eu pudesse ter vida eterna contigo. Terceiro, confesse e arrependa-se de pecados e erros. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:8-9. Arrepender-se significa afastar-se do pecado e não ter intenção de voltar a ele. Arrependa-se, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Atos 3:19-20. Diga: Senhor, confesso os meus pecados e as minhas falhas, e me arrependo. Peço que me ajudes a viver nos teus caminhos, para me tornar tudo aquilo que me criaste para ser. E quarto, peça a Jesus que viva em você e que a encha com seu Espírito. Agradeça a Ele por ser agora uma filha de Deus. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. 1 João 1:23. Diga: Jesus, peço que entres em meu coração e me enches com teu Espírito, para que eu me torne o que me criastes para ser. Obrigada por me perdoares, por me garantires uma posição como filha de Deus, por me dares vida eterna ao teu lado e uma vida melhor hoje. Se fez essa oração de todo o teu coração, pela primeira vez, demonstrando que aceitou Jesus, você foi adotada na família de Deus. Foi perdoada, está liberta da morte, tanto agora quanto eternamente, e tem um futuro garantido com o Senhor. Escreva esta data de hoje em sua Bíblia, para sempre se lembrar desse dia. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Jesus realizou tanto por nós, mas muitas vezes agimos como se isso não fosse verdadeiro, se isso não fosse verdade. Vivemos como se não tivéssemos esperança, como se Ele não proporcionasse cura, nem fizesse mais milagres, como se não fôssemos uma nova pessoa
e não pudéssemos ter plenitude de vida de forma alguma. Permitimos que a culpa pese sobre nós. Temos medo da morte e vivemos sem autoridade porque não cremos que somos verdadeiramente filhas de Deus e que seu Espírito habita em nós. Não deixe isso acontecer com você. A despeito do que se passe em sua vida, lembre-se de que a salvação não é apenas algo que Jesus fez por você, é também Jesus vivendo em você. Portanto, você tem tudo o que precisa para enfrentar seu passado, seu presente e futuro. Vamos orar? Senhor Jesus, sei que vieste buscar e salvar o que estava perdido. Obrigada por veres que eu estava perdida e por me salvar para ti e teus propósitos. Obrigada por morrer por mim, por isso tenho a vida eterna e teu sangue me purifica de todo pecado. Agora posso viver livre da culpa e da condenação. Creio que debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Obrigada, Jesus, por eu ser coerdeira contigo de todas as bênçãos do Pai Celestial. Obrigada por me reconciliares contigo. Obrigada porque tenho o Espírito Santo dentro de mim e não sou mais controlada pela carne. Obrigada porque tenho acesso a uma vida de esperança, cura, poder, amor, liberdade, realização e propósito. Ajuda-me a compreender tudo o que realizaste na cruz. Permita-me viver como a nova criação que me fizeste para ser. Auxilia-me a ver a vida da sua perspectiva. Ensina-me a receber tudo que tua morte me proporcionou. A partir de agora, tudo o que eu fizer, em ato ou palavra, ajuda-me a fazer em teu nome, Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio de ti. Em nome de Jesus, amém. Poder da palavra. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, 25, 26. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João 4, 14 e 15. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Romanos 8:10. Vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, 2-3.